A primeira coisa que você faz quando você nasce é tomar posse. Até então, algo respirava por você. O corpo de sua mãe respirava por você. O primeiro ato no momento que você sai é respirar, tomar posse. E a partir dali já começa o processo de aprendizado. Depois você tem que sugar o peito da mãe e se alimentar. Isso não será feito por você. Você tem que aprender ali, naquele momento. É na pressão. Até aquele instante, você não precisava fazer nada. Até aquele instante, tudo era feito por você. A partir daquele instante, nos primeiros minutos de vida, você já vai ter que aprender a fazer duas coisas que você vai fazer pelo resto da sua vida: respirar e se nutrir. Porque o peito da mãe está ali, mas você tem que aprender a sugar. Você tem que sugar a vida. Essa é a base da nossa existência. E algumas pessoas têm um desejo de querer voltar para esse estado de que alguém vai fazer por mim. Alguém vai respirar por mim, alguém vai me nutrir. Ora, a maioria de vocês, eu imagino, já chegou na fase adulta. Ninguém te deve nada na fase adulta. Agora é com você. A notícia boa é que você sobreviveu. A notícia boa é que você chegou na fase adulta. Agora é com você. E é preciso aprender. Aprender como lidar com isso. Aprender como sugar da vida. Aprender como receber. Tudo começa com desejo e visa alcançar uma posse. A posse é o nosso envolvimento real com as coisas desse mundo. É a nossa capacidade de interferir na existência, dando-lhe sentido e propósito. Porque quando eu tomo posse da vida, eu passo a dar sentido e propósito à vida. E eu passo a interferir na vida. Eu passo a contribuir com a vida. A posse é o objetivo final, por isso é a última das 10 virtudes espirituais. A posse é o objetivo final da humanidade neste mundo. Temos que tomar posse das coisas que estejam sob os nossos cuidados. E a primeira coisa que está sob o seu cuidado é a sua vida. Tome posse de sua vida. Tomar posse é assumir a responsabilidade pelas coisas que desejamos. E para acabá-la, nós desejamos tudo aquilo que se aproxima de nós. Ah, se eu só está vindo problema para mim é porque eu desejo? Sim. Você não sabe que deseja. Você não sabe que está atraindo essas coisas, mas está. Ah, mas e a sociedade? Mas e o governo? E isso e aquilo? Você acha que isso é acidental? Você também atraiu isso. Também. Isso significa dizer que tudo que você atrai para a sua vida é fruto de um desejo. Quer você saiba, quer você não saiba. Quer ele seja um desejo consciente, quer ele seja um desejo inconsciente. Porque muitas vezes a sua escassez ela pode ser um desejo de fidelidade a um padrão familiar. Talvez seus pais, seus avós tenham vivido uma vida de escassez. E você quer ser igual a eles, porque você quer estar incluída. Então talvez você queira se manter fiel a um padrão. Talvez você queira se manter fiel a um padrão social em que você está inserido. Talvez você queira só se manter fiel
Há crenças. Há crenças que foram incutidas na sua cabeça. Eu não estou falando de religião somente. Às vezes a religião faz isso, mas podem ser crenças acerca de você mesmo. Alguém pode ter dito a você, ainda muito jovem, que você não vai para frente. Que a vida é assim mesmo. E que tudo isso que eu estou dizendo aqui é uma grande bobagem, que não é para você. Crença. Enquanto você não furar essa bolha de crença, você não vai conseguir avançar. A crença nos mantém presos no mesmo lugar. Para a cabala ancestral, nós desejamos tudo que se aproxima de nós. E isso significa dizer, tendo consciência ou não do que você deseja. Malki, posse, representa o quê? O mundo físico, o lugar onde todas as leis da fisicalidade acontecem. Tudo que conseguimos captar através dos nossos sentidos comuns é malki, é posse. O terreno de nossa sensorialidade. Mas para que malki receba a luz infinita, para que esse terreno físico, para que a nossa vida física entre num processo de outras qualidades. E essas qualidades, elas envolvem a necessidade da gente remover determinadas cascas que nos impedem de atingir essas outras qualidades. E é isso que os ensinamentos de Maria Madalena nos traz, lá no apócrifo de Maria Madalena. Como adquirir essas qualidades? Quando eu quero tomar posse e eu não reconheço que existem outras qualidades, existem outras situações que eu preciso trazer para a minha vida, outras possibilidades que eu tenho que trazer para a minha vida, ela se torna uma raiz, porque a posse é a raiz da árvore, uma raiz atrofiada. E a árvore inteira se atrofia. No texto bíblico, lá no Pentateuco, tem um personagem que traz muito essa consciência acerca da prosperidade, que é José do Egito. Alguns que têm um relativo conhecimento sobre o texto bíblico já devem ter ouvido falar. Não é necessário que você tenha nenhum conhecimento sobre o texto bíblico para estudar Cabala. Até porque muitas coisas que vocês conhecem sobre o texto bíblico, na Cabala elas serão desconstruídas. Você irá aprender a ver de outra forma. José do Egito é a simbologia dessa prosperidade. Por quê? Porque ele começa a vida vibrando na mais absoluta abundância. Depois ele é traído pelos irmãos. Ele é vendido como escravo para o Egito. Lá ele vive uma vida de escravidão. E preso numa prisão do Egito, na pior circunstância que se poderia estar, desprovido de tudo, de repente o faraó manda chamá-lo. Quem era o faraó? O faraó era o homem mais poderoso da terra naquele momento. O faraó tinha muita coisa. Então, numa ponta, você tem um escravo hebreu, desprovido de tudo, e na outra ponta você tem um faraó. E eu não vou aqui entrar em detalhes na história, mas num dado momento o faraó manda chamar José do Egito. Por quê? Porque chega ao faraó
a notícia de que havia um homem na prisão, que era José do Egito, que sabia interpretar sonhos. E o faraó era cometido por um pesadelo. Um pesadelo que havia se repetido várias vezes. Há muitos detalhes sobre esse pesadelo, mas eu vou resumir. Nesse pesadelo tinham vacas magras e vacas gordas. Todo mundo já ouviu essa expressão. Vacas magras representam escassez, vacas gordas representam abundância. Então, o faraó, o homem mais rico da terra, estava às margens do rio Nilo, no sonho dele, no pesadelo dele. E ele vê 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas. E esse sonho se repete várias vezes. E ele é atordoado por esse sonho. Ele é atordoado por esse pesadelo. E ele ouve falar que na prisão tinha um sujeito chamado José, que sabia interpretar muito bem os sonhos, porque ele já havia tentado com os sacerdotes do Egito, e nenhum deles havia conseguido solucionar essa questão do faraó. Vamos ao código. Você acha que o faraó é uma pessoa? Não. Você acha que José é uma pessoa? Não. José é uma força que existe dentro de você. E o faraó também. Você sabe o que é o faraó no texto bíblico? É o seu ego. O seu ego adoecido. O faraó se considerava um deus, assim como o seu ego se considera totalmente autossuficiente. O seu ego dirá para você: eu consigo sozinho resolver isso. Eu sou autossuficiente. Isso é o ego. O homem-deus dentro de você. José dentro de você é a força espiritual. De um lado, você tem um prisioneiro desprovido de tudo aquilo que ele tinha. Menos a sua integridade. Menos a sua posse. Mesmo como prisioneiro, José tinha posse. Ele tinha posse de seus dons, ele tinha posse de quem ele era. Ele sabia que ali na prisão ele estava absolutamente vibrando na mais absoluta abundância. E o faraó, que tinha muita coisa, era atordoado pelos próprios pesadelos. Quem é o miserável na história? Quem é o escasso na história? O faraó, cercado de ouro, luxo, mas atordoado pelos pesadelos? Ou José, que tinha absoluta certeza de quem ele era e qual o sentido da vida dele? Mas não pense o faraó como uma pessoa. O faraó está dentro de você. O faraó é o seu ego. E você sabe qual é o pesadelo do seu ego? É a oscilação. Vacas magras, vacas gordas. É a vulnerabilidade. E a maioria de vocês está sofrendo hoje por causa disso. Porque olha para a vida e diz: tem dias de vacas magras, tem dias de vacas gordas. A oscilação me deixa inseguro. E a maioria de vocês entraram na escassez em busca da estabilidade. A pior coisa que você pode buscar é estabilidade. Eu quero um relacionamento estável. É o início do fim, tá? Relacionamento, ou ele está crescendo, ou ele é uma conquista diária, ou você surpreende a pessoa permanentemente, ou você está num crescente permanentemente, ou ele está no início da decadência.
Ah, eu quero um emprego estável. É o início da decadência. O pesadelo do faraó, o pesadelo do ego era a oscilação. Ou seja, o pesadelo do ego é a vida como ela é. A vida é feita de vacas magras e vacas gordas, desde que o planeta existe. Desde que a natureza existe, é só você olhar para a natureza e você verá isso. E por que José, depois que se aproxima do faraó, por que José é colocado num lugar de poder no Egito? E ele sai da prisão e se torna um dos homens mais poderosos do Egito. Porque José ensinou para o faraó como lidar com as vacas magras e vacas gordas. Ele não disse para o faraó, olha, aceite a minha crença que vão acabar as vacas magras. Pelo contrário, ele disse, olha, 7 vacas magras, 7 vacas gordas são 7 anos de prosperidade. 7 vacas magras são 7 anos de escassez. Em nenhum momento, José do Egito chega para o faraó e diz, olha, se você aceitar o meu Deus, não vai haver 7 anos de escassez. Em nenhum momento, José do Egito disse, se você aceitar a minha religião, se você aceitar a minha crença, eu vou tirar o seu momento de escassez. Ele não diz isso, porque ele não pode dizer isso. Porque ele sabe que a vida não é assim. Mas o que ele ensina, o faraó, eu vou manter você de pé nos 7 anos de abundância e nos 7 anos de escassez. Em todos eles você vai ganhar. Então não me importa se você está no seu momento de abundância ou está no seu momento de escassez. A sabedoria que me guia, a sabedoria que me orienta, me dá absoluta segurança de eu dizer, olhar para você e dizer, não me interessa se você está no seu momento de abundância ou escassez. O que eu tenho para te ensinar vai ajudar você a passar por isso. E eu não falo isso por algo que eu sei. Eu falo isso por algo que eu carrego. Eu carrego de 5.000 anos de tradição. Mas sabe qual é o grande problema do ego? É que quando ele olha as vacas magras e vacas gordas, ele se sente perdendo o controle da vida. O ego quer um desejo por controle ilusório. O controle não é esse. Tomar posse não significa não ter problemas. Tomar posse significa usar os problemas como oportunidades. É usar esse instante que você está vivendo agora, que pode ser o fundo do poço em alguma área da sua vida, como um meio, um motivo, uma razão para você dar uma virada na sua existência. E não tem problema você chamar o José do Egito para te ajudar. Não tem problema, mesmo que você seja o rei mais poderoso da face da terra, não tem problema você buscar ajuda para tomar posse da sua vida. Sabe qual era o grande problema? A coisa mais assustadora no pesadelo do faraó, que é o seu ego, é que quando as vacas magras elas comiam as vacas gordas, elas continuavam magras. E é exatamente isso que você faz na sua vida. Coisas ruins vão acontecer, mas a tua mente, ela tem o poder de fazer com que as coisas ruins devorem as coisas boas, fazendo com que você olhe para a vida e ache que só tenha coisas ruins. Porque as vacas magras comem as vacas gordas e ficam magras. Talvez você tenha muitas coisas na vida hoje que possam já ser uma bênção, que possam já ser um impulso, que possam já ser uma riqueza. Mas algumas vacas magras tiraram a tua vitalidade,
Fizeram você olhar para a vida e achar que tudo é vaca magra. Fizeram você olhar para a vida e achar que tudo está escuro. Fizeram você olhar para a vida e achar que tudo é escassez. E já existem coisas de abundância e já existem aspectos de bênção na sua vida que você ignora, porque o ego tem essa propriedade de transformar a vida nesse pesadelo, onde vacas magras, onde situações ruins comem situações boas e fazem a vida inteira ficar ruim por causa delas. Não deixe sua mente nutrir esse pesadelo. Você está aqui. Não sei por que motivo você chegou aqui. Não sei por que motivo você está me ouvindo. Você está aqui. E assim que você sair daqui, o teu ego terá a tendência de fazer com que as vacas magras possam devorar todas as vacas gordas de compreensão que você possa ter tido aqui. E haverá uma tendência para esquecer, para deixar passar. E essa vai ser mais uma live que você estava ali passando pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Isso vai ser mais um conhecimento que simplesmente passou e você não vai conseguir enxergar que isso pode ser uma porta. Você não vai conseguir enxergar que isso pode ser uma oportunidade. Tome posse. Essa é a chave para o início do processo de sua prosperidade. Tome posse. Tome absoluta posse de sua vida. Tome posse desse momento. Há uma passagem em Mateus que diz: procure e encontrará. Bata na porta e lhe será aberta. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que procura, acha. A quem bate, é aberta a porta. Há entre vocês um homem a quem o filho pede um pão e ele dá uma pedra? E se ele lhe pede um peixe, vai e lhe dá uma serpente? Portanto, se até os perversos sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais a luz infinita dará coisas boas para aqueles que pedem. Há uma profunda lei de correspondência. Há uma profunda sabedoria cabalista por trás desse ensinamento. Porque há uma lei de correspondência entre aquilo que recebemos da vida e aquilo que, em algum grau, a nossa alma pede. Qual é o mérito do faraó na história de José do Egito? Ele pede ajuda. Mesmo sendo faraó, mesmo sendo o homem-deus, o sujeito que sentado em seu trono é capaz de olhar para si e dizer: eu sou o homem mais poderoso do mundo. Então, se você não se acha a pessoa mais poderosa do mundo, aí é que você deve pedir ajuda mesmo. Porque aquele que pede, qual é a parte que pede? Segundo lá o ensinamento de Mateus, procure e encontrará, peça e lhe será dado. Quem pede? Quem pede a alma. O que a sua alma está pedindo? Será que você tem consciência?
Você não pede porque você vai num lugar dito sagrado e fala, ó, Deus, me dê isso. Porque tudo que você precisa para sua abundância já te foi dado. A grande pergunta é: olhe para dentro de si. Vá para dentro de si. O que a sua alma vem pedindo? O que a sua alma vem pedindo? Será que sua alma tem pedido as coisas certas? Mateus fala do pão e do peixe. São representações do sustento. Mas é preciso pedir. É preciso procurar. É preciso estudar. É preciso investigar. Se você ficar sentado no seu sofá, olhando para o céu e dizendo, tá bom, Deus, eu peço. Ele diz, procure, vá, investigue, peça, bata na porta, saia do lugar. Bater na porta consiste em sair do lugar. Saia de tua casa. Saia de teu lugar conhecido. E esse lugar conhecido podem ser as desculpas conhecidas. Podem ser os argumentos conhecidos. Podem ser as lamúrias conhecidas. Sabe por que o pão é um símbolo do sustento? Porque em aramaico antigo a palavra pão é a palavra larema. E larema, se você dividir ao meio, é la-rema, que quer dizer sem inércia, sem paralisia. Há quem peça pão e lhe será dado pedra, que é a própria paralisia. O peixe é uma representação da iluminação. Os antigos viam o peixe como um símbolo da iluminação porque ele estava sempre com os olhos abertos. Mesmo dormindo, os peixes estão com os olhos abertos. Ele está sempre desperto. Peixe é uma representação da visão em profundidade. A iluminação. Há quem peça peixe e lhe é dado uma serpente? O que é a serpente? É a representação da ilusão, da visão rasteira das coisas. Tudo o que recebemos é para nos tirar da inércia e para nos levar para a iluminação. Mas o que a sua alma está pedindo? Em que porta ela está batendo? É sobre isso que você deve pensar. E é sobre isso que você deve refletir. Salomão nos diz muitas vezes, a porta nos é apresentada, mas quantas vezes nós não a cruzamos? Então agarra esse momento. Agarra esse instante. Tome posse desse instante na sua vida. Você não está aqui por acaso. Nós lançamos essa semente. E você está aqui. Isso não é por acaso.